falar um pouco mais disso, eu vou chamar o meu chefe, que é um cara... Eu não vou puxar tanto saco assim, ou eu devo? Acho que eu vou puxar. É uma pessoa que eu admiro bastante, uma pessoa muito inteligente, pessoa que eu tive a felicidade de conhecer esse ano, e ele vai falar um pouquinho para a gente aí. Beleza? Então, Luizão, por favor. Manda ver. Oi, pessoal. Queria começar agradecendo aqui o nosso amigo Antoniel, também conhecido como Tony, pela coragem. A gente, aqui no Score, a gente deve ser um lugar muito difícil de trabalhar, porque apesar da gente fazer coisas muito legais e muito gostosas e muito inovadoras, a gente tem o hábito de deixar o nosso time muito desconfortável, né? E faz uns 2, 3 dias a gente bateu nas costas do Tony e falou: então, Tony, você vai ser o MC do nosso evento. Ele falou: hã? A gente falou: tá bom, mas o que eu faço? E a gente encontra esse desconforto e essa falta de visibilidade, acho que todo santo dia aqui dentro da nossa operação. Então, obrigado pela coragem, por ter se jogado, por ter aprendido, por ter testado, por ter escrito suas falas. Você fazer isso foi um exemplo daquilo que a gente acredita que é o dia a dia de quem cresce. Assumiu daqui, bateu no peito e fez. Então, obrigado. Palmas para o Tony, por favor, pessoal. Você ficou me puxando o saco, eu puxo o seu também. E Patrícia, a gente adora Tinder, mas a gente se apaixona rápido, então cuidado. Vai. Quero agradecer demais o nosso time que organizou isso daqui, assumindo papéis completamente diferentes. Valeu, galera da Score, valeu, clientes, valeu, parceiros, valeu, investidores, valeu, pessoal do campus. A gente está muito, muito feliz. Hoje é um dia muito importante para a gente, por várias razões. A gente está fechando um round de investimento, a gente está lançando o nosso produto novo, tem muita coisa rolando. Então, obrigado a todos vocês por estarem aqui. E eu vou começar com a arrogância ali de fingir que eu sei dizer como é que vai ser o nosso learning pelos próximos 20 anos. E a gente pôs esse título justamente porque a gente não faz a menor ideia de como é que vai ser o learning para os próximos 20 anos. E graças a Deus que eu não transformei essa numa palestra técnica, porque senão vocês teriam me dado um pau e teria sido péssimo. Graças a Deus, eu vou começar contando uma história. E eu vou contar uma história de como o Luiz e o Rico se conheceram. Isso foi em 2012. Luiz e o Rico trabalhavam juntos numa consultoria de inovação de produtos, chamada Supernova Labs. E basicamente, o que essa empresa fazia era ajudar empresas inovadoras, ou que estavam tentando ser inovadoras, a construírem produtos digitais de alto engajamento e alta atração. Essa era a nossa proposta de valor, esse era o nosso objetivo. Então, a primeira coisa que a gente tinha em comum, a primeira coisa pela qual a gente percebeu que a gente amava junto, era produto, a ciência de construção de produto, né? E graças a Deus eu não estou fazendo uma palestra técnica de treinamento, porque a gente é super outsider desse mercado, né? Eu tenho background de desenvolvimento, o Rico background de marketing, o Leite, que vocês vão conhecer nessa história também, tem nada a ver com RH. Então, a primeira coisa que juntou a gente foi a paixão por como é que se cria um produto de um jeito científico, de um jeito estruturado. A gente trabalhou para uma porrada de empresas, sejam elas startups ou empresas grandes. E nesse período ali, a gente conheceu um cara num dos nossos clientes, e for the record, a gente não roubou ele desse cliente, tá? A história continua. A gente conheceu o Leite trabalhando para o Medicina, e o Leite era o CTO do Medicina na época, e a Supernova, o Luiz e o Rico, foram lá para ensinar para o Medicina como fazer produtos digitais, como fazer métrica, como pensar em cohorts, como pensar em A/B testing, e deu liga, vamos dizer assim. A gente ficou apaixonado, a história cortou por aí, mas guarda o Leite que ele volta na história aqui daqui a pouquinho. Quem aqui conhece a ideia do Lean Startup? Ou já ouviu falar de Lean Startup? Legal.
para quem não conhece, ele é uma filosofia de desenvolvimento de produtos baseada em experimentação, né? A base principal do Lean Startup é a gente não sabe nada sobre o nosso cliente ou sobre o nosso mercado até a gente começar a pôr o nosso produto à prova. E provavelmente o nosso primeiro produto vai ser péssimo, e o segundo também, e o terceiro também, até o 25º. A gente era muito apaixonado por essa teoria, porque ela mostrava que mesmo que você errasse, se você seguisse um processo, você conseguiria estar certo. Era só você ter a persistência e a coerência. E basicamente o que uma consultoria de produto faz, ou pelo menos o que a nossa fazia, era trabalhar em alguma métrica que precisava ser desenvolvida. E geralmente a métrica mais importante para um negócio é engajamento, né? Então, se você tem um produto que ninguém acessa, você não tem chance de levar ele para lugar nenhum. Se você tem um produto, mesmo antes de você saber monetizar, se você tem um produto que todo mundo acessa, você vai achar um caminho de transformar esse produto num negócio, né? Então, a ciência básica de produto é a ciência da busca do engajamento. E a gente também é muito fã de simplificar as coisas. Então, tentando simplificar um pouco o que era engajamento para a gente engajamento é quanto menor o investimento que o usuário tiver que fazer no produto e quanto maior o valor que ele extrair do produto, maior é o engajamento. Isso quer dizer que engajamento não é algo que a gente atinge diretamente, ele é algo que a gente atinge manipulando outras duas variáveis, investimento e valor, né? Para o pessoal que levantou a mão aqui quando era de T&D, a gente olha para esse mercado faz uns 4 anos e meio, e a maior reclamação que a gente tinha era: eu não tenho engajamento. Eu não tenho engajamento, eu não tenho engajamento. E olhando pela nossa ótica, a gente passou a procurar, tá bom, então se engajamento é igual a menos investimento e mais valor, como é que se cria engajamento em T&D? A gente, nesse trabalho de inovação que a gente fez, a gente saiu com uma impressão muito forte sobre os clientes com os quais a gente aprendia e os clientes que para os quais a gente prestava serviço, mas percebia que eles não iam fazer muita coisa com o que a gente entregou na mão deles. Essa aqui é uma frase do Peter Senge, né? Que a vantagem competitiva de uma organização é a sua habilidade de aprender mais rápido do que a competição. É claro para vocês que isso é um fato? Que isso é a verdade? Assim, a gente está num mundo hoje onde até capital é commodity, né? Até dinheiro é commodity. A única coisa que não é commodity, a única coisa que, se você investir, vai gerar diferencial competitivo, inquestionavelmente, é conhecimento. Então, nós, como consultores de produto, percebemos que vai ser muito legal ajudar essas empresas a criarem coisas digitais e inovadoras, mas alguma coisa não estava dando liga. Assim, a gente queria fazer mais, assim, a gente queria aumentar o nosso impacto, né? E a gente se perguntou, como é que a gente faz muito mais empresas serem inovadoras? Como é que a gente faz muito mais empresas criarem coisas muito mais incríveis, para que a gente também seja exposto a muito mais inovação? E o que a gente percebeu é que a gente tinha a chance de ajudá-las, permitindo que elas desenvolvessem uma cultura de aprendizagem, uma cultura de learning mais eficiente. A gente não tinha nada a ver com esse mercado, então a gente estava morrendo de medo de entrar, mas também tinha aquela coceira, sabe? A gente sentia que alguma coisa precisava ser diferente. Então a gente juntou a nossa bagagem de produto e decidiu atacar o problema do conhecimento olhando para a ótica do digital, que é onde a gente nasceu e onde a gente se sentia confortável, né? Quem aqui entende o que é um LMS? Espero que mais ou menos a metade das pessoas levantem a mão, graças a Deus. Tá? Então, o público do evento está certo. O título da nossa palestra é Os Próximos 20 Anos, porque LMS tem praticamente 20 anos de existência, né? O LMS nasceu lá para 98. Em 98, a gente não tinha nem Google. Então, as nossas referências de o que é uma experiência digital eram completamente
nada a ver com o que a gente tem hoje. Foi nessa época que nasceu o LMS, e desde então ele não mudou. Ele não mudou praticamente nada. Quando a gente entrou aqui nesse mercado, a gente já sabia que a gente ia errar logo de cara, que a gente ia ter que evoluir muito o produto, mas a gente tinha uma boa teoria do que seria um produto digital diferente, né? E essa fotinha aqui é só uma exemplificação disso. Quando o Score nasceu, a gente se mostrou como um produto que facilitava a entrega de conteúdo de qualquer lugar, seja o conteúdo que eu tenho no meu LMS ou no meu hard drive, ou na internet, né? Então a gente foi uma das primeiras plataformas a deixar muito fácil trazer conteúdo do mundo externo para dentro. A gente nasceu colaborativo, e isso era super estranho em 2005. Quando a gente falava isso, as pessoas não entendiam por que eu ia querer um LMS colaborativo. E a gente tinha uma atenção com o conteúdo desestruturado, né? Uma das features mais importantes do Score era que você podia ter conteúdo que não fosse no formato de curso, num formato mais plano, mais sequencial, mais exploratório, que nem esse que está aqui. E durante um tempão a gente demorou para encontrar o nosso segmento, né? Porque a gente fazia um negócio diferente, tinha um monte de crenças e conceitos sobre como o LMS deveria funcionar, mas com aquela cabecinha de produto lá, a gente foi experimentando e foi fazendo mais coisa. O fato é que esse lance de conteúdo, apesar de ter sido uma aposta certa, ele era um pedaço muito pequeno da equação, mas era só o pedaço que a gente conseguia enxergar, né? Logo depois que a gente lançou o Score, a gente percebeu nos nossos clientes um apetite gigantesco por dados. E a gente entendia isso, porque a gente é de inovação. Você não faz produto sem olhar para dados, sem olhar para métricas, né? Não existe inovação sem dados. E a gente tomou uma postura lá de não bloquear esses clientes, e a gente começou a fazer dado à torto e à direito. O cliente pedia um relatório para o suporte, o nosso time de suporte era treinado para fazer relatórios customizados. Isso era super não convencional. A maioria dos nossos clientes e prospects estão acostumados a pagar ou a esperar meses para um relatório nascer. A gente percebeu que, se eu não desse dado, eles não fariam a mágica deles. Só que o resto que a gente foi descobrindo foi bem overwhelming, assim. A gente percebeu uma frustração gigantesca com um investimento alto e engajamento baixo. Então, a maior parte dos nossos futuros clientes e prospects estava completamente desacreditada de LMS e de educação corporativa. Existia e ainda existe hoje uma dependência muito forte de fornecedores, então você não podia fazer nada sem o seu fornecedor dar o ok, ou atualizar alguma coisa, ou te permitir, ou muitas vezes ele simplesmente ia te dizer não dá para fazer. Uma dor por customização que era mal recebida e era mal respondida. E muitas vezes o LMS não funciona sozinho, né? Você tem outras formas de conhecimento rolando dentro da empresa. Se eu tirar um heatmap de como o conhecimento acontece no Nubank ou na Sul América, não vai ter só um LMS no meio da tela. Vai ter um monte de coisa. Vai ter o LMS, vai ter o Slack, vai ter o WhatsApp, vai ter e-mail, vai ter o cafezinho, vai ter, para cada time, de repente, um lugar diferente onde esse conhecimento acontece, né? Então, enquanto eu não conseguisse conectar essas coisas, qualquer que fosse a minha plataforma de educação, seria limitada ao que ela fizesse sozinha. Então, a nossa cabeça doida de produto decidiu que a gente ia atacar isso tudo, né? A gente ia tentar resolver tudo para todo mundo. A fórmula do fracasso, né? E a gente conheceu esse cara. A gente conheceu o Leite quando o Score estava sendo bombardeado de pedidos de customização. Diz o ditado, quando você dá a mão, né? A gente começou a ajudar alguns clientes a fazerem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Eles começaram a pedir, não, mas que tal isso? E isso? E isso? E a gente percebeu que a gente tinha um desafio, uma resposta muito importante que a gente tinha que desenvolver, que era o que a gente quer ser, né? Porque se eu atender esse monte de pedidos que estão acontecendo, eu provavelmente vou virar uma software house. E eu não vou ter mais um produto. Eu vou ter Brubbles, mas não vai ser um produto. E se eu não fizer, talvez eu seja para sempre simples demais e eu não consiga desenvolver o mercado que eu preciso desenvolver.
O Leite ajudou a gente a ter um momento ahá, e o nosso momento ahá foi lançar os snippets. Acho que tem uns 7 ou 8 clientes nossos que estão aqui que usam os snippets. E os snippets são um nome muito bonito, que também podem ser compreendidos como gambiarra. Snippets igual a gambiarra. Toda vez que eu falar snippets, entendam gambiarra. E, brincadeira, o snippet ele é uma gambiarra estruturada e planejada. O que foram os snippets na prática? A gente criou no Score um pequeno backdoor para que esses clientes pudessem injetar código lá dentro, código esse que só rodaria no Score deles, né? Então, seriam adaptações simples de interface, ou eu queria que a minha home fosse diferente, eu queria que essa feature não existisse, eu queria que o link da minha intranet aparecesse ali, tal. E a gente sabia que, se eu tentasse construir todas essas features, provavelmente o Score viraria um monstro muito parecido com os monstros que a gente quer combater. Então, a gente deu para eles o snippet. E o snippet permitiu que essas features todas fossem o nosso MVP. Né? No mundo do Lean Startup, o MVP é o produto mínimo viável. Né? Aquela coisa onde, com o menor esforço, você consegue executar o maior aprendizado. Então, tentar evitar o super gasto de recurso e tentar chegar mais rápido na sua resposta. O snippet foi isso para a gente. Por quê? Porque com muita velocidade a gente conseguia implementar coisas que nos contavam onde o nosso cliente estava tentando chegar. Então, muito rápido eu conseguia chegar na home perfeita do Itaú. Muito rápido eu conseguia chegar na tela que dava boas-vindas para o Doutor Consulta. Muito rápido a gente conseguia chegar na experiência da Mindlab. E isso trouxe para a gente muitos casos de uso sobre como cada cliente estava pensando a sua experiência. Se a gente tivesse que ter desenvolvido todas as features do Score, produto esse que levou quase 2 anos para fazer, eu vou contar a história dele, a gente teria esperado todo esse tempo antes de aprender. Então, snippets foram incríveis. Eles foram tão incríveis que aconteceu um mercado negro de snippets. Os nossos clientes começavam a pedir para a Gabi do suporte se ela tinha algum hackzinho para isso ou algum hackzinho para aquilo. Foi tanto que a gente criou uma galeria de snippets, né? Uma galeria de código que você podia pegar para desligar comentário, ou para trocar sua home, ou para esconder não sei o que lá. Foi muito importante para a gente, porque depois de produzir, acho que uns 80 e poucos desses, a gente fez a conta esses dias, a gente aprendeu demais. A gente aprendeu demais sobre o que era importante para cada um desses clientes, para cada um desses projetos. E aí, como a gente é muito curioso e a gente é muito inquieto, a gente foi lá para o Vale do Silício, né? E foi visitar alguns amigos que eu conhecia de quando eu morava lá. Um deles era o co-founder do Intercom. E eu fui mostrar para ele o Score. E eu fui lá pedir para ele feedback, né? A teoria é que, se o Intercom usasse o Score, o mundo inteiro usaria. O Intercom é uma empresa super inovadora de produtos digitais lá do Vale do Silício. E aí o Des olhou para mim e disse: a gente não vai usar o Score. A gente já faz a maior parte disso no Slack. Eu lembro de ter ligado para o Rico quase em prantos e falado: ferrou, nosso mundo acabou, nós não temos futuro. E a gente decidiu que não. Por quê, né? Deve ter alguma razão para eles usarem o Slack, mas eu tenho certeza que o Slack não é a resposta perfeita. E para quem sabe, que você não conhece o Slack, você conhece o WhatsApp. É o mesmo problema. O que acontece nos seus grupos milhares de WhatsApp quando você recebe um link? Você recebeu um link há 3, 4, 5 dias. O que acontece é que você vai perder. Você vai perder porque ele foi substituído por um monte de conversas, ele foi perdido. Então, aquilo que era o maior caso de conhecimento líquido estava indo direto para o ralo. E a gente falou: opa, esse é o ângulo para o Slack. E aí nasceu o Paperbot. A gente criou um robozinho muito simples, que ficava escutando as conversas do time no Slack, e ele automaticamente capturava todos os links e arquivos que esses times trocavam, passava por um engenhoso sistema de machine learning para entender sobre o que esses links estavam falando, e montava automaticamente uma biblioteca para esse time ver não só o que eles postaram, mas o que times parecidos com eles tinham postado também. Esse bot atingiu 6 mil
times no mundo todo, dentre eles NASA, HBO, Comcast, PayPal, vários times de Slack instalaram esse produto. E isso ensinou para a gente que o Slack, eu esqueci, o Rico me falou 1000 vezes para não esquecer que tinha um vídeo aqui. Pronto. Isso ensinou para a gente que só dá acesso para o conteúdo, só dá o lugar para as pessoas cuspirem informação, não era suficiente para o conteúdo líquido, de fato, trazer benefício para a empresa inteira. Então, se você não estava no Slack na hora que aquele link foi postado, provavelmente você teria perdido a chance de ser exposto a ele. O Slack do Nubank, quando a gente conheceu o Nubank, o Slack de vocês tinha 400 canais. Hoje deve ter, sei lá quantos canais. Como é que você acompanha 400 canais todo dia? Toda hora, de todo dia? Você não acompanha, né? Então, esse bot ensinou para a gente uma outra coisa, que é, se a gente, de fato, quer trabalhar com o conteúdo, com conhecimento líquido, a gente precisa usar as máquinas. A gente precisa da ajuda de máquinas. E aí a gente ficou desesperado, porque a gente já tinha um monte de cliente pedindo para a gente um monte de snippet, cada um querendo fazer uma coisa diferente com o Score. E a gente descobriu todo um outro mundo que não tinha nada a ver com aquele conhecimento sólido lá do Score. Tinha um monte de link postado no Slack. A gente processou mais de 5 milhões de links no Paperbot. E a gente falou, cara, a gente nunca vai conseguir construir um produto para fazer isso tudo. Ou a gente vai criar uma coisa que vai ser um monstro de funcionalidade, com 50 mil opções para tudo, ou a gente vai ter que escolher um segmento e ficar num pedaço pequeno desse segmento. Pressão de investidor, todos os mentores do mundo dizendo, Bino, é roubada, sai dessa, não tenta ser tudo para todo mundo. A gente persistiu. A gente decidiu pedir ajuda para aqueles caras que já estavam inspirando demais o nosso time, que eram dos nossos clientes, tinha um grupo que tinha engajamento violentamente alto. Vocês conheceram alguns deles aqui hoje, mas haviam outros. E enquanto a gente tinha lá clientes com 85%, 90% de engajamento semanal, que são mitos na indústria, a gente tentou descobrir o que eles tinham em comum. A gente decidiu trabalhar para esses clientes e abrir mão dos outros. Entendendo o que eles tinham em comum, a gente aprendeu 3 características, 3 valores que todos eles representavam. E eu não preciso nem fazer referência ao que vocês ouviram aqui hoje. Eles eram extremamente data-driven, então eles tomavam decisões baseadas em dado, e isso é bem raro dentro do mundo de T&D e de RH, essa absurda busca pelo dado e pelo insight que o dado traz. Eles tinham propósito naquilo que eles faziam. Eu sei que não deu para a gente mostrar o Score do Nubank, mas o Score do Nubank é lindo, cara. É lindo porque os conteúdos têm uma razão de estar lá, o título deles é bonito, cada conteúdo tem uma capinha, a capinha é roxa, no mesmo RGB do Nubank, porque ali tem carinho, ali tem propósito. Quem curou aquele conteúdo e pôs ele naquele lugar, pôs ele deliberadamente naquele lugar. E isso é um fato para todos os nossos clientes. E eles são extremamente orientados ao usuário, que é muito parecido com bons times de produto. Bons times de produto são exatamente assim, by the way. E o que era ser orientado ao usuário, no caso deles? Era perceber que talvez o meu usuário não tenha banda de internet para consumir o meu vídeo. Eu posso patrocinar para ele. Era perceber que o meu usuário gosta de liberdade para consumir o conteúdo. Eu não vou pôr barreira, eu vou dar para todo mundo o poder de publicar e de encontrar. É saber que o meu usuário prefere ser guiado. O meu usuário prefere ser livre. O meu precisa de mobile. Dentro de uma empresa que nem a sua América ou Itaú, você tem muitas audiências diferentes. Então, você tem executivo, você tem o cara que está lá na rua com um Android vagabundo, você tem o analista num PC de altíssima qualidade, você tem aquela galera que só vê e-mail e isso é a realidade deles, e você tem a galera que não vê e-mail e só fica no Slack, né? A gente percebia nesses clientes um apreço muito grande para que todo mundo fosse representado dentro do seu programa de educação, para que todo mundo tivesse
a oportunidade de extrair valor. Então, a gente aprendeu muito com esses caras, a gente focou nesses caras e transformou isso no nosso segmento maior de clientes. A gente vai trabalhar com empresas que sejam assim. E aí a gente teve a nossa gigante revelação. A nossa gigante revelação foi que a gente não faz a menor ideia de como se entrega conhecimento digitalmente. Por quê? A única entidade que tem ideia de como criar conhecimento dentro do Nubank é o Nubank. O único grupo de pessoas que seria capaz de criar a Eva é o time da Via Varejo. Com a BCG ajudando, mas vai Via Varejo. Porque aprendizado é cultura. A gente ouviu isso aqui hoje umas 15 vezes. Cada empresa tem um caminho, cada empresa tem um relacionamento entre times, entre ferramentas, entre recursos, entre locais, entre hierarquias. Isso é impossível de generalizar. Então, o Score entendeu que o nosso papel nessa história é sair do caminho. E o que quer dizer sair do caminho? Tem o Josh Berzin, quem conhece, é um grande pensador do nosso mercado de treinamento digital. Ele diz que a gente está entrando na era do LMS invisível. Né? O que é o LMS invisível? É o LMS que sai do caminho. Se você olhar o vídeo da Eva que o Paulo mostrou, você chamaria aquilo de um LMS? Aquilo tem tudo que um LMS tem e mais, entrega todos os dados que um LMS entrega e mais, e não tem nada a ver com o LMS. Para o usuário da Via Varejo, é um comunicador. É um lugar onde eu recebo nuggets incríveis para dar o próximo passo no meu produto, na minha carreira. Né? Então, a gente percebeu que o futuro do Score era ser um LMS invisível. Era sair do caminho para que os nossos clientes fizessem o que eles fazem de melhor, que é desenvolver sua cultura usando aprendizado. E nasceu o que a gente chama de Score 3, carinhosamente. A gente tem esse slogan de The Ultimate Stack for Digital Learning. Isso, em português, seria a ferramenta definitiva para aprendizado digital. Mas eu quero ficar no stack, porque o stack não tem tradução. E eu queria trabalhar em cima do stack. Para quem é desenvolvedor ou conhece desenvolvimento, quando alguém pergunta para um time técnico qual que é o seu stack, eles vão dizer, a gente roda Linux com PHP, banco de dados MySQL e o nosso front-end é iOS. Né? Então, o stack são essas diversas camadas de tecnologia que eu componho para entregar valor. A gente percebeu que o que o nosso mercado precisava era de um stack. Não de alguém dizendo para eles como eles têm que ser e o que eles têm que fazer. E a gente criou o nosso stack. Então, o nosso stack ele permite que os nossos clientes escolham a experiência que fizer mais sentido para eles, então seja web, mobile, chatbot, ou as experiências que fizerem mais sentido para eles. Que eles usem os conteúdos que fazem mais sentido para eles. Então, se o teu legado é SCORM, que seja. Se você está produzindo vídeo, que legal. Se você está usando agora HTML5 com Aplique, incrível. E se você cura muito conteúdo da internet, legal também. A gente tem que sair do seu caminho e permitir que o seu conteúdo esteja no Score como ele precisar estar. E que foque em dar para esses times o dado que eles precisam para ter sucesso. E isso é uma coisa que a gente leva muito a sério pela nossa cultura de produto e muito a sério pela quantidade de ticket que a coitada da Gabi tem que responder de gente pedindo relatório. Mesmo esse stack, ainda faltava um pedaço. Era como se ele fosse um corpo sem espírito. E por mais que você desse para esses times as ferramentas para subir um monte de conteúdo e organizar de um jeito incrível e ver todos os dados, a gigante maioria dos snippets e das gambiarras que a gente fazia para os nossos clientes, a gente fazia para manipular a experiência. A gente fazia porque a empresa X precisava que as pessoas entrassem e fossem recebidas por um programa estruturado. A empresa Y queria que eles recebessem uma recomendação adequada ao perfil de colaborador deles. A empresa Z
queria que eles vissem um roadmap da carreira deles e como eles podem evoluir. Ali foi o grande insight de que a gente não consegue dominar todas as experiências possíveis dentro do Score. E com isso a gente trabalhou num produto que a gente literalmente tem trabalhado há 2 anos. Foi 2 anos que essa ideia apareceu e que a gente começou a brincar, a prototipar, a tentar fazer dar certo. E a gente apelida ele de Flow. Então, se o conteúdo é líquido, o nosso papel não é armazenar, não é organizar, é fazer fluir. É fazer com que ele flua para onde ele precisar. Conteúdo só é útil, conhecimento só é útil se ele chega em quem precisa, senão ele é desperdício. Né? Então, o que era Flow para a gente? Eu preciso permitir que um monte de conteúdos diferentes, de origens diferentes, cheguem em usuários diferentes, em plataformas diferentes. E esses conteúdos têm naturezas completamente diferentes. Né? Então, tem casos onde recomendações são o core de uma experiência de learning. Tem casos onde você não tem recomendação nenhuma, você tem uma trilha, e isso aqui é o que você tem que fazer, e acabou. Tem casos que são híbridos, tem casos que misturam isso por colaborador. Então, o Flow, para a gente, ele é uma plataforma que permite, de um jeito muito simples, a autoria de experiências que combinam diversos blocos de conteúdos de lugares diferentes e que funciona em qualquer plataforma ou em quaisquer plataformas que você precisar. Então, através dele é possível que você tenha um chatbot igualzinho da Via Varejo para o seu time de vendas, mas uma home diferente para o seu time de analistas e um programa por e-mail para os seus executivos, com a mesma inteligência, com o mesmo conteúdo. E por que isso? Porque se produto depende de experimentação e treinamento está vinculado à cultura, o treinamento, a dispersão de conhecimento é o produto de vocês. Vocês não vão acertar de primeira. Você vai lançar a sua gigante, incrível universidade corporativa e o seu time vai falar, não gostei. E se essa decisão desse primeiro protótipo tiver presa a uma plataforma imutável, o que você vai fazer? Você tem 2 opções. Você vai se contentar com isso e conviver com o baixo engajamento, ou você vai trocar de plataforma e de fornecedor. E para a gente isso é matar a inovação dentro dos times de T&D. O que a gente quer é que vocês tenham a capacidade de errar e de explorar. Porque vocês vão errar. Porque todos os nossos clientes erraram. Porque a Eva também fez besteira. E foi a nossa capacidade de perceber como as coisas funcionavam e como esses dados refletiam que permitiu que esses produtos fossem aperfeiçoados. Não ter isso é ficar preso a uma analogia só de produto. E isso eu sei que não vai funcionar para os próximos 20 anos. Porque a única coisa que a gente sabe dos próximos 20 anos é que eles vão ser muito, muito, muito diferentes do que a gente consegue imaginar. Então, a segunda coisa que ele faz é trazer para a nossa atenção um conceito de campanhas. Né? Por quê? Porque a gente cansou de ver times de RH manipulando Excel de 80 mil linhas. A gente fez um para o Algar esses dias que tinha 40 milhões de linhas. Que valor tem para um time de negócio olhar para um Excel de 40 milhões de linhas? Que inteligência se extrai disso? A gente brincava nos clientes que a gente estava entrando, que a gente não estava entrando só para substituir o LMS deles. A gente estava entrando para substituir o Excel de dentro do RH. Porque o sofrimento de ficar acompanhando quem fez qual programa, qual que é o próximo, por que fez, se não fez, já cobrei, não cobrei, estendeu o prazo, não estendeu. Esse sofrimento tirava do RH a capacidade dele de pensar em negócio, de pensar nas próximas features da Eva, de pensar nos próximos conteúdos. Então, o Score 3, ele trata o seu grupo de iniciativas como missões, para que ele possa ser exposto num nível executivo, para que ele possa ser entendido e expressado para o resto da empresa, que está fora do RH, para que todo mundo participe da conversa, para que os outros C-levels e outros executivos possam chegar aqui e falar, putz, a gente está com uma aderência baixa nesse programa, vamos subir a prioridade dele?
Ou, putz, nem subindo a prioridade funcionou. Vamos trocar a mídia? Vamos sair do e-mail e vamos para a web? Então, a ideia é trazer o desenvolvimento digital, desenvolvimento de competências digitais para o mundo estratégico, no alto nível. Dá para vocês a habilidade de testar as experiências de vocês com muita velocidade. Dá fluidez para conteúdo em qualquer plataforma que o seu usuário tiver e te dá todos os dados. A gente aqui em parceria com o Google, né, pessoal? Oi, Google. A gente decidiu que a gente nunca ia dar conta de criar para os nossos clientes todos os relatórios que eles pedem para a gente. Porque cada empresa vai querer ver o dado de um jeito, né? Se treinamento é igual à cultura, cada um vai olhar para isso de um jeito. Então, o que a gente decidiu, a partir de agora, todos os dados do score de vocês está disponível no Google Data Studio, que é um BI gratuito do Google, né? E permite que você combine isso com os seus dados e extraia qualquer tipo de insight que você quiser, sem depender mais da Gabi, porque a gente precisa da Gabi em outras coisas. A gente está lançando o Score 3 para todos os nossos clientes nos próximos 3 a 5 meses. A gente acabou de fazer um rollout do Nubank, que, aliás, co-criou o layout do Score 3 para a gente. Obrigado, Nubank, pela parceria. Então, se você é cliente nosso, você vai receber um e-mail do nosso time de Customer Success, marcando um papo, agendando uma conversa e mostrando para vocês o passo a passo para a gente ir para o Score 3. E queria dizer que a gente está extremamente ansioso para ver o que vocês vão criar com a capacidade de experimentar e de medir. Então, obrigado por nos inspirarem, obrigado por trazerem os desafios, por quebrar a nossa infraestrutura de vez em quando vocês mandam 1,5 milhão de mensagens no mesmo dia, praticamente. A gente aprende demais com vocês e contem conosco aqui para permitir coisas mais doidas ainda. Valeu, gente!